Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, sua fé, sua família, seus negócios, até a volta de Jesus Cristo. Sou o pastor Vanício Vieira, cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A gente hoje vai para a aula número 2 sobre escolhidos em Cristo. A gente vai falar hoje sobre predestinação. A disciplina que não é aceita pelos pentecostais, na maioria dos pentecostais, é raro um pentecostal aceitar a doutrina da predestinação, porque os pentecostais, na sua maioria, acreditam que a fé salvífica também passa pelas obras deles, pela obediência irrestrita, né, que é o homem quem escolhe a Deus. Eles creem que essa decisão de vir a Cristo, de aceitar o sacrifício da cruz, é do homem. E a gente sabe que ela passa pela ação do Espírito Santo dentro daquilo que Deus predestinou para a humanidade. E a gente vai estudar isso direitinho hoje nessa aula número 2, para que você entenda predestinação. Bom, a Confissão de Fé de Westminster, ela apresenta a doutrina da predestinação assim. João Calvino escreveu que ela é o eterno decreto de Deus, pelo qual determinou em si mesmo o que ele quis que todo indivíduo do gênero humano viesse a ser. Porque eles não são criados todos com o mesmo destino, mas para alguns é pré-ordenada, é ordenada antes a vida eterna, e para outros a condenação eterna. É o que Calvino apresentou, na Confissão de Fé lá de Westminster, da Reforma. Então, a determinação da existência de todas as coisas a serem criadas, o que deve ser camélia, o que vai ser bromélia, o que vai ser roxinol, o que vai ser canário, leão ou boi, né? E igualmente entre os homens, a determinação de nossas pessoas, se alguém deve nascer menino ou menina, rico ou pobre, estúpido ou inteligente, branco ou preto, ou até mesmo Abel ou Caim, é a mais tremenda predestinação concebível no céu ou na terra. Então, toda a nossa existência, a nossa própria natureza, nossa posição na vida, depende dessa predestinação. Usando a figura do barro e do oleiro, as Escrituras, desde os tempos dos profetas, ela vem nos expondo essa eleição que domina tudo. Está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, fazer o vaso do barro, e o vaso não escolhe que tipo de vaso vai ser. John Wesley, ele disse: incompreensíveis para nós são muitas das providências de Deus relativamente a determinadas famílias. Não podemos de modo algum compreender porque ele leva algumas à riqueza, à honra, ao poder, e porque ao mesmo tempo deprime outras com pobreza e várias aflições. Algumas prosperam admiravelmente em tudo quanto empreendem, tudo convergindo para elas, enquanto outras, com toda a sua diligência e trabalho, mal arranjam o pão de cada dia. Entretanto,
Não vemos razão, porque aquelas são prósperas. E estas enfrentam adversidades. Porque um nasce na Europa e outro na selva. Um nasce na riqueza, outro na pobreza. Porque uns têm os pais sadios e outros são fracos e doentes. Quantos não existem desde a infância, rodeados de certas influências, os quais não parecem ter nenhuma oportunidade de serem úteis a si mesmos e aos outros. Por que não escolhemos nossos parentes? Porque pessoas nocivas nos atravessam o caminho, de modo que não sabemos como escapar delas. E porque pessoas que nos podiam serem úteis são afastadas de nossas vidas, ou são arrebatadas quanto mais precisamos dela. Ó Deus, como são impenetráveis os teus decretos, profundos demais para serem sondados pela nossa razão e nossa sabedoria, não podem entender os meios pelos quais tu executa esses decretos. Então, sabemos que as condições e circunstâncias em que Deus nos coloca decidem nosso futuro. Vemos isso no caso dos pagãos que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Entretanto, não vão ser condenados injustamente, porque a causa de sua condenação não será o não terem aceitado o Evangelho, e sim os pecados que cometeram. Paulo disse em Romanos 1, 18 e 25, e em Romanos 2, 12 e 16, são indesculpáveis, porque tiveram revelação natural, e, no entanto, não reconheceram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Sem lei pecaram, e sem lei perecerão. Bom, dentro da doutrina da predestinação, há duas divisões da doutrina: eleição e reprovação, ou preterição. Reprovação ou preterição é a mesma coisa. Então, eleger alguns significa que outros são rejeitados. Quando Deus elegeu Israel, ele rejeitou os demais povos. Então, no caso dos eleitos, Deus escolhe positivamente do meio da humanidade perdida e age positivamente em benefício deles, regenerando-os, dando-lhes vida nova e eterna. Mas quanto aos não eleitos, deixa de lado na posição em que já se encontram para perecerem nos seus pecados. E assim, irmãos, na eleição, temos um ato positivo da misericórdia de Deus. Na reprovação, temos uma atitude negativa de Deus. Por isso, alguns preferem chamar preterição a esta doutrina. Deixar de fora, passar por cima, omitir, semelhante ao caso de um testador que ignora, despreza ou deixa de mencionar um ou mais de seus herdeiros. Então Deus é misericordioso para com aqueles a quem salva, sem ser injusto. Desculpa, amado, mas estou saindo de uma H1N1.
A gente tem que continuar. Se for esperar ficar bom, demora. Então vamos lá, perdão. Então Deus é misericordioso para com aqueles a quem salva, sem ser injusto para com aqueles a quem não salva. Não há nenhuma injustiça na preterição ou na reprovação. Porque o fato é que todo o gênero humano, homem e mulher, já está condenado. E todos nós merecemos a ira e o castigo de Deus. Então, a maravilha não é que Deus só salva os eleitos e não a todos. A maravilha é simplesmente Ele ainda salvar alguém. O admirável é Ele não deixar que toda a humanidade pereça em seus pecados, como fez com os anjos caídos. Para eles não há nenhuma provisão de salvação. Num caso, temos um ato de graça na eleição, determinado puramente pela boa vontade de Deus, e no outro caso, na reprovação ou preterição, temos um ato de condenação determinado pelo pecado dos indivíduos. Outro assunto da predestinação são doutrinas envolvidas, pela doutrina da predestinação. Então, a doutrina da predestinação está implícita em várias outras doutrinas da Bíblia. A doutrina do pecado original e depravação total, e da regeneração ou novo nascimento, e da salvação unicamente pela graça, e da soberania de Deus e da providência. Então, a primeira doutrina envolvida, que é a doutrina do pecado original e da depravação total. Por exemplo, pecando Adão, todo o gênero humano, homem e mulher, pecou nele. Ele era o cabeça natural de toda a raça humana. Trazia em si o germe de toda a humanidade. Hereditariedade e ativismo, ou seja, características biológicas e intelectuais, nos identifica com todos os nossos ancestrais, inclusive Adão e Eva. Somos formados da substância dos corpos e das almas de nossos pais. E, visto como eles são pecadores, fomos concebidos em pecado. Foi isso que Davi disse no Salmo 51, verso 5. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, uma prova de todos os membros da raça humana terem sido concebidos em pecado é o fato de todos serem pecadores. E isso não é consequência de mera ignorância ou do ambiente em que vivem. Porque às vezes os maiores pecadores são os mais sábios e os mais abastados. O homem peca também contra a sua própria consciência. Faz o que a consciência lhe diz para não fazer e deixa de fazer o que ela diz para fazer. Em Romanos 7, 15, 18 e 19, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, escreveu Paulo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o fazer o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Então Paulo tinha ainda a velha natureza do pecado, mas odiava o pecado por causa da sua nova natureza que ele recebeu de Cristo. Os que foram regenerados amam o pecado. Assim, se é verdade que todos os homens são pecadores, a única conclusão lógica é que todos nasceram em pecado. Uma consequência universal deve ter uma causa universal. A única exceção a essa regra foi Jesus, o segundo Adão, cabeça da nova raça. Ele foi exceção porque nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Embora membro da raça humana através de Maria, ele não participou do pecado original
visto que não era semente do homem, e sim semente da mulher. A natureza humana de Jesus foi criada da substância humana de Maria pelo Espírito Santo. Segunda doutrina que se mistura com a predestinação é a doutrina da regeneração ou novo nascimento. Romanos 5, 12 ao 21, Paulo ensina que todos caímos no primeiro Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pela ofensa de um só morreram muitos. Pela ofensa de um só gerou morte e condenação. Pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Em Adão tornamo-nos pecadores. Em Cristo somos justificados e santificados e libertos do pecado. Então o homem, ele não perdeu nenhuma de suas faculdades, que faz dele um agente moral responsável. Ele ainda possui a faculdade da razão, da consciência e da vontade. Escolhemos e recusamos livremente, como queremos. Consequentemente, somos responsáveis. Total depravação ou incapacidade quer dizer que o homem, por si mesmo, não pode amar a Deus, compreender e apreciar as coisas espirituais. Isto é, as coisas de Deus que dizem respeito à salvação. O homem não pode compreender de modo natural. O homem natural pode ser iluminado intelectualmente, mas é cego espiritualmente. Pode ter afetos naturais, mas seu coração está morto para Deus. Ele é avesso à pessoa de Deus e à sua palavra. Pode obedecer à letra, mas não pode obedecer em espírito e em verdade. Então, no princípio da história do homem, Deus teve de destruir quase toda a raça humana porque viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, Gênesis 6 e 5. Não havia quem entendesse nem buscasse a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Salmo 142, verso 2, Salmo 14, verso 2 e 3. Isaías 64 e 6 diz: e todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundície. Que dizer de nossos pecados? O homem que não foi regenerado é cego, e somente Deus pode abrir os olhos. Ele por si só não quer Deus. É escravo, e somente Deus pode libertá-lo. É uma árvore que produz maus frutos, a não ser que Deus faça dele uma árvore nova, pelo poder do seu Espírito Santo. Então, morto em delitos e pecados, não pode fazer nada que agrada a Deus, nem tampouco buscá-lo, está morto. Espiritualmente falando, o pecador é um cadáver. Não existe no reino espiritual. Quando é salvo, se torna uma nova criatura. Por si só, não pode dar um passo sequer na direção de Deus. Não pode desejar a Deus até que Deus lhe comunique nova vida, até ser nova criatura. Jeremias 23, 23. Jeremias escreveu: pode um cadáver no túmulo erguer-se daí pela música mais suave que já se tem inventado, ou pelo mais retumbante trovão que pareça abalar os polos da terra? Aí Jeremias continua: tal acontece com o pecador, morto em delitos e pecados. Não se move pelo trovão da lei, da palavra, ou pela melodia do evangelho. Pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Essa é a razão porque somente aqueles que Deus escolheu dentre a humanidade perdida, e aquele que concede nova vida, pode ouvir a voz e viver. Se não fosse a eleição, ninguém seria salvo. A regeneração é um ato exclusivo de Deus. Ele é o único que pode criar. E regenerar é criar espiritualmente.
Ele é o único que pode fazer os mortos em seus delitos e pecados ressurgirem espiritualmente. Se a salvação começa com um nascimento espiritual, com a regeneração, somente Deus pode iniciá-la pelo infinito poder de seu Espírito. É claro que Deus resolveu não regenerar todos os homens, senão aqueles que ele elegeu. A terceira doutrina que se mistura, está intrínseca com a doutrina da predestinação, é a doutrina da salvação pela graça. Romanos 11, 5 e 6 vai dizer: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Jesus é a personificação da graça. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, segundo Coríntios 8 e 9. Efésios 2 e 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, graça é favor gratuito, não merecido. Se a redenção fosse devida a todos os homens, ou se fosse uma compensação necessária à responsabilidade dos homens, não poderia ser gratuita. E o dom de Cristo, a graça da sua morte, não poderia ser uma expressão superior do livre favor e amor de Deus. Contudo, irmãos, se a salvação é pela graça, então, obviamente, é compatível com a justiça de Deus. Salvar a todos, a muitos, a poucos ou a ninguém, como lhe aprouver, é a justiça de Deus que impera. Se a graça pudesse ser exigida, não seria graça, e sim débito. Deus não tem nenhuma obrigação de criar o homem. Se o fez, é por pura graça e misericórdia. Paulo, citando as palavras de Deus, dita a Moisés, lá em Romanos 9, 15 e 16, ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende, continua, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então fomos escolhidos não por obras, mas pela graça. Favor que não merecemos. Outra doutrina é a doutrina da soberania de Deus. Se Deus tivesse de escolher os homens por causa de alguma coisa neles, dependeria de suas criaturas e assim não seria soberano. Ele tem o direito de ser Deus soberano, que faz o que bem quer. A fé para crer é dom de Deus, e sem esse dom ninguém é capaz de crer. Ele escolheu aqueles que escolheu, simplesmente porque resolveu escolhê-los. Os que são condenados, os são por causa dos seus próprios pecados. E Deus, em condená-los, é apenas justo. Reconhecemos-nos, no entanto, que nos cumpre anunciar o Evangelho e apelar aos homens, porque é esse o meio de alcançarmos o fim glorioso que temos em vista, a salvação deles. Você não sabe quem foi escolhido, tem que pregar a todos. E o Espírito Santo é quem vai gerar a fé no coração de alguns que foram eleitos. Outra doutrina que está intrínseca com a doutrina da predestinação é a doutrina da providência de Deus. É a providência de Deus que determina todas as coisas e o curso da nossa vida. O que para nós é casual, para Deus não é. Deus está presente em toda parte, sustentando, dirigindo, governando todas as criaturas, todas as ações, desde as maiores até as menores. A providência é um modo de Deus executar os seus decretos. É simplesmente o cumprimento universal e certo de seus propósitos predeterminados. É a providência de Deus que determina onde, quando e como cada um de nós nasce, vive e morre. Deus também decide se esse homem vai ou não ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se cremos que só a salvação pela fé em Jesus Cristo, e se milhões de pagãos nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Cristo, a única conclusão que podemos tirar do fato é que Deus não escolheu esses pagãos para a salvação. Senão, a providência de Deus teria oferecido uma oportunidade
dessas pessoas ouvirem o Evangelho. Foi isso exatamente o que Jesus falou dessas cidades. Tiro e Sidom. Deus não lhes ofereceu uma oportunidade de ouvir sua palavra e presenciar os seus milagres. Sodoma e Gomorra também. Não podemos crer em casualidade, e sim em providência de Deus. Se na providência de Deus Ele não oferece a todos os membros da raça humana as mesmas oportunidades de ouvir o Evangelho, claro é que Ele não escolheu todos os homens para a salvação. Se Deus não providenciou uma oportunidade para eles ouvir a mensagem, é porque previu que eles não a aceitariam. A sexta doutrina está ligada à doutrina da predestinação, é a doutrina da eleição na Bíblia. A Bíblia apresenta uma doutrina de eleição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, Deus escolheu Abraão e sua descendência para abençoá-los, e deles fazer uma bênção para todas as nações. Lá em Neemias 9,7 está escrito: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus. Israel é chamado de povo escolhido. Deus escolhe, irmão, desde o tempo mais remotos. Deuteronômio 7,6, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo. Tinha tanta gente, ele escolheu Israel, elegeu Israel para isso. Fosse escolhido dentre de todos os povos que há sobre a terra. Romanos 9,11 diz: e ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Gêmeos aqui Jacó e Esaú, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas para aquele que chama. Deus já avisou a mãe deles: o mais velho será servo do mais moço. Deus estava dizendo: eu vou quebrar a lei do primeiro filho, do primogênito. Nunca o mais novo vai mandar no mais velho. Nesse caso, será assim: o mais velho vai servir o mais novo, porque Deus escolheu isso. Então Deus também escolheu certos indivíduos para determinada função, como Arão para o sacerdócio, Davi para ser rei, escolheu Jesus para ser o Redentor, e Cristo escolheu 12 apóstolos. Não tivesse aqueles dias sido abreviados de Mateus 24, 22, 24, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Marcos 13, 27, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, queira você ou não, dos quatro ventos da extremidade da terra até a proximidade do céu. E Romanos 8, 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Efésios 1, 4, 5 e 11, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a aprovação, a concordância de sua vontade, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus escolhe primeiro um homem, depois uma família, depois uma nação, e dentro da nação escolhe uma família real, escolhe os profetas e finalmente Cristo. Um grupo de apóstolos, uma multidão de fiéis. Embora a graça seja livre, a real operação de Deus na história de seu reino aparece nas Escrituras como tendo adotado um critério de seleção. Você pode ler também Romanos capítulo 9 ao capítulo 11. Então, queridos, não tem como fugir disso. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você creu, saiba que Ele lhe escolheu primeiro. Ele disse: não foste vós que me escolhestes,
Foi eu que escolhi vocês. Amém? Compartilhe esse vídeo. Se alegre porque você foi escolhido. Ore por aqueles a quem você quer que Jesus alcance. Você não sabe se um filho seu que está no mundão é escolhido ou não. Você não sabe se algum parente, algum amigo que você tem pregado. Ore, porque se for escolhido, peça para Deus trazê-lo urgentemente para o seu redil. Se não, irmãos, salvação não é hereditária, pai para filho, filho para pai, mãe, parentesco, amizade, não. É salvação individual. Deus em Cristo os abençoe. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe.